Beba com sabedoria. Muito bem, são 7h04. Estamos de volta pela nossa Jovem Pan com o nosso Jornal da Manhã, edição Cuiabá. E nos estúdios temos a presença do novo deputado federal eleito por Mato Grosso, Fábio Garcia. Bom dia, deputado. Bom dia e parabéns. Bom dia a todos. Quero aqui, na verdade, agradecer primeiramente o apoio que recebi dos mato-grossenses nesse pleito eleitoral. Agradecer a oportunidade de estar aqui na Jovem Pan FM para a gente bater um papo aí depois desse grande desafio que foi essa campanha no nosso estado do Mato Grosso. Muito bem, antes de falar aí do segundo turno, eu estou tão tão ansiado para falar sobre os problemas que teremos no ano que vem e que a bancada será muito importante. Queria falar da nossa bancada eleita. Nós temos 4 experientes, você já esteve por lá. E temos 4 de primeira viagem, né? Que acabaram de chegar. A liderança de bancada, você vê como uma importância grande, porque a nossa bancada é pequena, né? É uma bancada pequena. E se esbarrar na falta nesse tipo de traquejo e ainda dispersa, o Estado pode perder ou não. Veja, eu posso falar por experiência própria. Eu fui deputado federal uma única vez, há 8 anos atrás. Cheguei novato também, tive a oportunidade de ser líder de bancada, e quando chegou no final do meu mandato, né, eu fui considerado por um veículo que analisa a atuação dos parlamentares em Brasília, que chama Políticos.org, como o melhor deputado federal da bancada de Mato Grosso naquela legislatura. Portanto, eu acredito que não tenha muita relação com relação aos novatos chegarem. A pessoa pode ser nova, chegar e fazer um grande desempenho na Câmara Federal, né? Agora ele já tem, na verdade, o voto necessário para representar bem o estado do Mato Grosso. Depende muito, na verdade, da atuação de cada um na Câmara Federal. Não importa se é novo ou se é um pouco mais experiente, todos estão legitimados a representar Mato Grosso. Eu espero que essa bancada faça um bom trabalho pelo estado do Mato Grosso. Aliás, trabalho que não vai faltar, Lorenberg. Deputado, antes de mais nada, registrar a minha alegria, a nossa alegria de tê-lo aqui no nosso bate-papo. Muito bom mesmo e parabéns pelo êxito. Deputado, eu tenho aqui um trecho que foi registrado pelo site do PSB no dia 11 de fevereiro de 2015. Um trecho de uma fala do senhor. Que este país, entre aspas, que este país dê às pessoas a segurança necessária para investir e empreender. E espero contribuir com esse processo. As pessoas precisam de serviço público de qualidade nas áreas prioritárias. Fecham aspas. E aí eu tenho 2 perguntas. Hoje, o senhor repetiria esse mesmo trecho que disse em fevereiro de 2015 ou não e por quê? E a segunda questão, como um deputado pode contribuir para esse processo? Bom, eu repetiria, essas minhas palavras fazem parte da essência do que eu acredito da administração pública. Eu acredito numa administração pública cada dia mais eficiente, um Estado menos inchado, um Estado menos caro, que sobrecarregue menos as pessoas, né? E que dê, na verdade, condições para que as pessoas e os empreendedores do Brasil possam ter liberdade para empreender, criar novas oportunidades, empregos de qualidade, sem que tenha que carregar nas costas um Estado gigantesco, caro e ineficiente. Portanto, eu sempre defendi que o poder público faça bem o seu papel essencial,
nas áreas essenciais e insubstituíveis para que o poder público possa fazer, que são uma educação pública de qualidade, saúde pública de qualidade, segurança pública de qualidade, e não precisa, na verdade, que o poder público interfira tanto em atividades onde não há a essencialidade da interferência do poder público. Então eu defendo uma máquina pública menor, mais barata, mais enxuta, mais eficiente, continuo defendendo isso. E, por outro lado, também defendo, na verdade, um país, né, menos burocrático, com menos imposto, mais eficiente e que dê mais condições para as pessoas empreenderem, para as pessoas gerarem oportunidade, para as pessoas terem um bom emprego. Portanto, continuo defendendo o mesmo que defendia há tempo atrás, porque isso faz parte de um pouco da minha história, né? Eu, na verdade, antes de ser político, eu tenho uma carreira na iniciativa privada muito mais longa que na minha carreira na política. Na verdade, eu tive uma rápida passagem na política por 4 anos, mas a minha carreira, desde que eu estava estudando como estagiário, foi uma carreira na iniciativa privada, como executivo de grandes empresas, né, de estagiário a presidente de grandes empresas no Brasil e fora do Brasil. Portanto, tive a experiência de trabalhar em outros países, como, por exemplo, tive a experiência de trabalhar nos Estados Unidos, tive a experiência de trabalhar na Espanha, na Argentina, no Uruguai, no México. Portanto, convivi com várias realidades e observo que a gente ainda tem no Brasil um governo que interfere demais, um governo muito ineficiente, que custa demais à sociedade, e a sociedade paga isso com impostos altíssimos, sem ter, na verdade, como contrapartida, serviço público de boa qualidade. Continuo achando, portanto, que nós precisamos avançar nessa questão. 7h10. Vinícius. Bom, seja muito bem-vindo, deputado, agora em público aqui, né? Já cumprimentamos aqui fora do ar, né? Offline, mas vamos cumprimentar em público e parabéns pela tua eleição. Realmente a tua passagem pelo Senado agora, né, foi bem rapidinha, né, com 4 meses só, né, de como suplente, mas foi muito marcante, né, aí com várias matérias importantes, não só para Mato Grosso, mas para o Brasil, né. Tua qualidade técnica realmente é bem notória, né, é bom destacar aqui. Bom, eu quero conversar com o presidente do União Brasil, Mato Grosso, ele está aqui também junto conosco, né, que é você no caso, né. Tem uma articulação nacional de fusão, né, do PP com a União Brasil. Né? Você estava puxando aqui as bancadas, né? O União Brasil fez a terceira maior bancada, né? Com 59 deputados, né? Isso. E aumentou de 52, né? Porque não teve na eleição passada, porque ele já resultou da fusão, né? Do PSL com o DEM, né? Com o Antigo Democratas. Mas em relação à bancada que está hoje, né? Tinha 52, foi para 59, né? Subiu. E o o PP caiu. O PP caiu 10, né? Caiu de 57 para 47. Mas a maior foi a do PL, né? Puxada aí pelo Bolsonaro, né? 99 deputados federais, e a segunda foi do PT, puxado pelo Lula, né? 68 deputados, né? Então, se somarem os dois, né? 47 mais 59 vai dar 106, vai se tornar a maior bancada, né? Claro que numa fusão abre espaço para quem quiser sair também, né? Que é um direito, né? Que é facultado aos parlamentares, né? Como é que você vê essa possibilidade? E aqui em Mato Grosso seria você e o Nery Geller, né? Que ele é o presidente do PP, né? Aqui, né? Como é que ficaria essa situação? Veja, eu sou a favor, na verdade, da redução de número de partidos no Brasil. Né? A reforma política que foi votada ainda quando eu era deputado federal, há mais ou menos 7 anos atrás, tinha como objetivo a gente poder reduzir o número de partidos no Brasil, que é um verdadeiro absurdo, né? Um país não pode ter mais de 30 partidos políticos. É impossível que você conviva com uma democracia com 30 ideologias, né, partidárias. Portanto, a gente precisa, na verdade, concretizar a redução de número de partidos no Brasil. O Democratas, quando se juntou ao PSL, e essa fusão foi criticada por alguns que não queriam, na verdade, perder o seu espaço de poder, mas ela deu uma sinalização muito clara de que partidos que têm alinhamento ideológicos, eles devem se unir, né, reduzindo o número de partidos do Brasil e defendendo as mesmas bandeiras. Eu acredito, então, que nessa discussão com o PP, o que precisa ser discutido existe alinhamento ideológico entre esses dois partidos?
né? Que não seja uma fusão simplesmente para poder ocupar um espaço de poder maior, mas que seja uma fusão para que aquilo que nós entendemos e defendemos positivo para o Brasil, a gente possa defender com mais força, reduzindo dessa forma também o número de partidos políticos e continuando um movimento tão necessário para o Brasil, né? Então, eu acredito que o principal nessas discussões, na minha concepção, é discutir, na verdade, o que esse possível novo partido vai defender para o Brasil. Se tiver alinhamento ideológico, eu acredito ser positiva a fusão e a redução do número de partidos no nosso país. E aqui em Mato Grosso você geraria a maior bancada na Assembleia, né? Porque o União Brasil elegeu 4, né? E o PP elegeu 1, né? Que foi o Paulo Araújo. Então ficaria uma bancada de 5, né? Aqui se ninguém saísse, claro. Né? Isso é uma consequência. É uma consequência, na minha percepção, menor do que o principal. O principal é discutir, na verdade, o alinhamento ideológico e de pautas entre os dois partidos. Consequência é aumentar o número de bancada federal, estadual, o número de governadores, prefeitos. Eu acho que isso é consequência, na verdade, não pode ser o caminho principal. O caminho principal tem que ter um alinhamento de discurso, de ideologia, de defesa. Okay. 7h14. Fábio Garcia, nós tivemos, mais uma vez aconteceu aqui em Mato Grosso, deve ter acontecido no país também, por conta das regras eleitorais, a campeã de votos ficou de fora. Né? A Rosa Neide teve 124 mil votos, mais votada de todos. Não conseguiu, o partido dela não conseguiu legenda e está de fora. Como é que você avalia essas regras? Que tipo de mudança dá para fazer? Ou é algo que a regra está estabelecida e as pessoas que se dispõem, colocam seu nome, estão correndo o risco de ver acontecer consigo? Bom, a regra era clara, ela já existia antes da eleição, portanto todos sabíamos que para eleger um deputado federal, o partido tinha que fazer pelo menos 80% da legenda em votos válidos. Portanto, não houve mudança de regra no meio do caminho. O que aconteceu é que o PT, no Mato Grosso, não fez pelo menos 80% dos votos válidos. E isso fez com que o PT não tivesse direito a eleger ou a indicar, na verdade, a eleger o seu deputado federal. A gente tem que lembrar que o modelo eleitoral e político no Brasil, ele garante aos partidos a vaga. A vaga não é do candidato, mas ele é do partido. E, portanto, o partido precisa trabalhar para eleger os seus representantes, né? Então, o que aconteceu, na verdade, é que o PT não teve voto suficiente para eleger o seu representante aqui do Mato Grosso na bancada federal. Uma regra justa, a seu ver? Ou uma regra, simplesmente? É uma regra, se a gente tivesse menos partido, me parece muito correta, porque as pessoas deveriam votar no que aquele partido representa e defende, e as pessoas deveriam escolher o partido alinhado com o seu pensamento. Os candidatos deveriam escolher o partido alinhado com o seu pensamento e as pessoas votar naquele partido e naquela pessoa que esteja mais alinhada com o seu pensamento. Agora, num país de 30 partidos, onde se perde as ideologias partidárias, isso fica realmente muito confuso. Eu espero que a gente possa avançar na redução de número de partidos no Brasil, enxugar ao máximo esses partidos. Eu, por exemplo, sou um que sonho que o Brasil tenha 5 partidos, né? Apenas, né? Um partido de extrema direita, de direita, centro-esquerda, centro-direita, né? Centro-esquerda, centro-direita, extrema-esquerda. 5, 7 partidos aí ao máximo, né? Então, se a gente tivesse uma democracia madura o suficiente para termos aí 5, 6, 7 partidos políticos, na verdade isso me parecia bastante razoável, porque a pessoa que tem, na verdade, um alinhamento com a extrema-direita, votaria nos candidatos da extrema-direita e quem representaria aquela linha ideológica seria o candidato mais votado da extrema-direita, né? Mas a extrema-direita teria que ir à urna e colocar lá votos suficientes para que a extrema-direita tivesse representação no Congresso. Então, num processo de amadurecimento da nossa democracia, me parece razoável o modelo.
nesse momento a gente vê que o eleitorado brasileiro vota pessoalmente, ele vota no candidato mesmo, no nome do candidato. E leva, né? O candidato, ele está nesse partido, naquele, ele tem os seus eleitores. As pessoas votam no nome da pessoa. Esse up aí que você acabou de citar e descrever também, você acredita que nós estamos o quanto longe disso? Bastante longe. Eu acredito que infelizmente, a gente está bastante longe, né? Mas assim, os partidos precisam ser maiores que as pessoas, né? As lutas dos partidos, elas precisam perenizar. As pessoas são passageiras na política, mas os partidos precisam fincar e defender as suas bandeiras de forma mais perene, de forma mais constante, né? Então, eu acho que a gente infelizmente está muito longe, mas a gente tem que trabalhar para buscar, na verdade, esse amadurecimento no país. Os partidos têm feito por onde também? Não. Porque é o movimento deles, né? Tem que partir deles. Isso. Não tem. Na verdade, no Brasil, quando se tem uma oportunidade de se fundar um novo partido por espaço de poder, se reúne as assinaturas e se funde um novo partido, né? Para ter espaço de poder, porque o presidente do partido vai ter aí à sua disposição um fundo partidário grande, um fundo eleitoral grande, um espaço de poder importante. Portanto, há que se dizer a verdade, né? A verdade é que as pessoas, na verdade, buscam um espaço de poder através dos partidos políticos. E eu acredito que isso não seja, na verdade, o pensamento adequado para a democracia, mas há que também se reconhecer que nós estamos muito longe desse amadurecimento. Lorenberg. Ainda em 2015, quando você começava a deputado federal, você defendia muito, mas muito frequentemente, de que as casas, sobretudo a Câmara Federal, deveriam ouvir as vozes das urnas. E naquela oportunidade, de acordo com a sua leitura, as vozes das urnas eram exatamente uma reforma política e o pacto federativo. A reforma política feita anteriormente foi suficiente ou precisa ainda aprimorá-la? E o pacto federativo ainda está ausente ou não? Olha, eu acredito que a reforma política ainda precisa ser aprimorada, né? Ela precisa ser aprimorada. Nós precisamos discutir algumas questões com relação a recursos públicos destinados à campanha eleitoral, né? O volume de recurso público destinado à campanha eleitoral foi gigantesco. O poder na mão dos presidentes de partido concentrado gigantesco, né? Então, um presidente do partido poderia decidir nacionalmente, né? Porque esse fundo, é bom as pessoas entenderem que esse fundo ele fica na mão do presidente do presidente do partido nacionalmente. Ela não é uma questão estadual, é nacional. Então, o presidente nacional do partido, ele fica, na verdade, com um poder muito grande sobre a democracia. Você imagina, você pode destinar nenhum real para um candidato, ou pode destinar, no caso do Mato Grosso, 3.100.000 reais para outro. Claro que você tem um poder de influenciar a quantidade possível de votos daquele candidato, porque você controla um orçamento milionário na sua mão, né? Portanto, eu acho que esse modelo ele precisa ser aprimorado, porque é muito poder concentrado na mão dos presidentes nacionais dos partidos, né? E é um volume de recurso público bastante importante destinado à campanha eleitoral. Portanto, há ainda que se amadurecer na nossa reforma política, não tenho dúvida nenhuma disso. E sobre o Pacto Federativo, eu continuo acreditando ser muito importante fazer o Pacto Federativo, né? Mas olhando hoje um país que tem pouquíssima capacidade de investimento, passa a ser tão prioritário quanto o Pacto Federativo fazer no nosso país uma reforma administrativa, né? De enxugamento do custo da máquina pública para sobrar dinheiro para fazer investimento, né? E uma reforma tributária que permita, na verdade, a gente ter uma simplificação desse país,
né? Para que a gente possa ter um país que fomente mais novas empresas, mais oportunidade. Portanto, a gente continua ainda no país com as mesmas necessidades de um tempo atrás, quando eu fui lá atrás deputado federal, né? Porque as coisas, infelizmente, no país demoram bastante a acontecer, né? São lentas, as mudanças e as reformas no Brasil são lentas e complexas de acontecer. Portanto, ainda temos os mesmos desafios. Infelizmente, a gente vê, professor, que a gente tem os mesmos desafios de um tempo atrás, né? De 8 anos atrás, ainda temos. 7h23, Vinícius. Então, eu quero me dirigir agora ao engenheiro eletricista, né, que está aqui conosco também, né, e esse executivo de empresas, né, da área de energia, do Termoelétrica, inclusive aqui, nossa, aqui de Cuiabá, né, e que sempre pautou, né, no seu outro mandato você pautou muito a questão da energia, como deputado federal, né, agora também nesse curto mandato de senador, né. Eu quero te perguntar se você tem, o que você pretende, né, propor agora como deputado federal de novo, e de modo mais particular, essa questão das PCHs aqui no Rio Cuiabá, né. O proprietário da empresa até esteve aqui conosco, Fernando Vilela, né, e trouxe o ponto de vista dele, e assim, concorde-se ou não, mas ele trouxe uma visão preocupante sobre a questão da energia solar, né, que só funciona durante o dia, né, e aí à noite, né, como é que vai abastecer, né, para justificar as PCHs, né, e a expansão de Mato Grosso. Hoje Mato Grosso tá com excedente de energia, mas é um estado que cresce muito, né, e logo vai acabar esse excedente, né. Então o que você pretende propor, né, como deputado nesse mandato na área de energia, e a sua opinião específica sobre essa questão das PCHs aqui no Vale do Rio Cuiabá, né? Bom, Vinícius, eu sempre trabalhei na área de energia, por muito tempo trabalhei na área de energia, né? Foi onde eu fiz a minha carreira. E, portanto, nessa rápida passagem de 100 dias no Senado, na verdade, eu fui o autor de uma lei importante de impacto e abrangência na vida de todos os brasileiros, né? Que primeiro, mais que tudo, faz justiça aos brasileiros, porque através dessa lei a gente devolve aos brasileiros um imposto cobrado ilegalmente e indevidamente dos brasileiros por mais de 20 anos, né? Na verdade, o governo federal cobrou uma bitributação que o Supremo Tribunal Federal considerou ela indevida ou ilegal, né? O problema é que quando o Supremo Tribunal Federal considerou ela ilegal, as distribuidoras, as empresas que entregam energia na casa do cidadão, elas ficaram com um crédito tributário na mão delas, né? E não repassaram esse crédito para o cidadão, que foi quem efetivamente pagou por esse imposto. Não foram as empresas que pagaram, quem pagou foi o cidadão. Então, quando eu vi essa situação, a minha lei é muito simples. Ela obriga o governo federal e as empresas a devolver ao cidadão o imposto que lhe foi cobrado de forma indevida durante mais de 20 anos. Para você ter uma ideia do tamanho do impacto desse projeto, nós devolveremos no Brasil todo, de impostos a mais pagos pelos brasileiros, 60 bilhões de reais. Isso é maior do que todo o orçamento do Auxílio Brasil anual. É muito dinheiro. É muito dinheiro devolvido aos brasileiros, né? Isso vai causar um impacto na conta de luz de aproximadamente 18,5% de redução, né? Ou seja, 5% de redução ao ano. Mas eu já tenho também outros projetos já tramitando da época que eu era deputado federal e de agora como senador, para reduzir ainda mais o preço da energia no Brasil. Por exemplo, nós temos aí a famosa bandeira tarifária, né? O que é a bandeira tarifária? Se o Brasil tem um problema de energia, na época da seca, o governo federal vai lá e manda ligar as usinas mais caras, as usinas termoelétricas geradas a gás, a óleo, e aí o governo cobra um encargo a mais do cidadão. Mas qual é o problema? Porque além do governo cobrar o encargo a mais, em cima desse encargo nós temos uma tributação de PIS, COFINS e de ICMS. O que eu estou propondo? Isentar o cidadão de pagar essa tributação a mais sobre esse encargo. Porque para mim não tem lógica nenhuma o governo arrecadar ainda mais ou lucrar com uma crise energética, com um problema de energia.
Porque nenhum governo minimamente responsável deve colocar no seu orçamento de arrecadação tributária que o Brasil vai ter uma crise energética, portanto vamos ser acionadas as usinas mais caras e portanto eu vou arrecadar mais naquele ano. Não, isso acontece quando há algum problema de chuva, não está no planejamento, teve um problema, teve que acionar as usinas mais caras. Portanto, o governo não deve contar com aquela arrecadação tributária a mais. Portanto, eu não acho justo que o governo lucre quando há uma crise energética no país, né? Então, eu estou aí do lado do cidadão. O cidadão já é obrigado a pagar o encargo, mas o imposto não. Então, eu tenho duas leis tramitando nesse sentido. Uma isentando de PIS/COFINS e outra isentando de ICMS a bandeira tarifária. Tem outra lei também importante para o Mato Grosso. Pouca gente sabe, mas nós aqui do Mato Grosso, por conta de uma lei muito, muito antiga, mas essa lei antiga ela foi piorada pela ex-presidente Dilma, que, na verdade, obriga o mato-grossense a subsidiar parte da conta de energia das pessoas que moram no norte e no nordeste do Brasil. Ela é tão absurda e, para mim, inconstitucional, que ela obriga uma pessoa pobre do Mato Grosso a subsidiar parte da conta de energia de uma pessoa rica do Nordeste. Por quê? Porque ela impõe um encargo e cobra esse encargo de forma diferente nas regiões. E eu acredito que o brasileiro não pode ser tratado diferente porque ele mora na região sudeste, centro-oeste ou centro-oeste, tratado diferente das pessoas que moram no norte e no nordeste do Brasil. Nós temos pessoas ricas no norte e no nordeste do Brasil, como também temos pessoas de classe social mais desfavorecida, como temos aqui no Mato Grosso. Não é justo o pobre do Mato Grosso ter que pagar parte da conta de energia elétrica do senador do Nordeste. Não é justo. Portanto, eu tenho uma outra lei, né, que, na verdade, acaba com essa distorção, com essa ilegalidade, para que todos os brasileiros sejam tratados de forma justa, que é tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual. Eu não estou aqui acabando com a tarifa social de energia elétrica, que existe e vai continuar existindo, mas ela, na verdade, é um desconto na conta de energia para as pessoas que têm uma renda menor, mas igual para todos os brasileiros que têm a mesma renda menor. O que a gente não pode é obrigar uma pessoa que tem uma renda menor no Mato Grosso a pagar parte da conta de energia elétrica de uma pessoa que tem uma renda altíssima no Nordeste. Bom, 7h30, duas questões. Uma que ficou na pergunta do Vinícius, é a questão dos PCHs aqui no Rio Cuiabá, que é o seu posicionamento com relação a isso. E a outra questão o arranjo que foi feito, né, essa devolução de crédito, ele tem um fim, né? É um crédito que acabará. Sim, e os preços voltarão ao que era. Dá para se fazer alguma coisa até lá? Para que isso continue de alguma maneira, algum outro tipo de desconto ou de cobrança seja diminuída, como aqui, por exemplo, no estado você tem a cobrança do ICMS 2 vezes, né, que você soma o total e depois do total você inclui novamente o ICMS, dá um percentual a mais. Pois não. Não. Bom, primeiro vamos terminar a pauta da energia elétrica, depois a gente entra nas pequenas centrais hidrelétricas. É óbvio que vai terminar, mas, como eu disse, a gente está fazendo justiça aos brasileiros, está devolvendo um dinheiro. Só que no Mato Grosso nós vamos devolver 1.254 bilhões de reais. Se não fosse a lei, não seriam devolvidos. Incrível que precisou de uma lei para devolver algo que já era da população. Foi uma briga muito grande com as distribuidoras, a Associação Brasileira dos Distribuidores de Energia. Distribuidoras como a Copel, a CPFL, já tinham, na verdade, contabilizado no seu balanço aquilo como sendo o ativo delas. Não o ativo do cidadão, mas delas. Né? E foi uma briga gigante com elas, para elas, na verdade, elas tentaram articular para derrubar o nosso projeto, mas não conseguiram. Então, óbvio que esse crédito vai acabar, mas nós fizemos justiça. Eu acabei de citar aqui 2 projetos que visam, na verdade, abaixar o custo da energia aqui no nosso Mato Grosso, e um em todo o Brasil, que é a isenção de impostos sob bandeira tarifária, e o outro aqui no Mato Grosso, que é acabar com que esse subsídio que o mato-grossense dá aos moradores do Norte e Nordeste do Brasil, né? E eu, na verdade, já fui relator de um projeto muito importante
na Câmara Federal, que vou continuar defendendo lá, que é, na verdade, a gente permitir com que o cidadão possa escolher de quem ele compra a sua energia elétrica, que ele não seja obrigado a comprar a energia elétrica da empresa distribuidora de energia no seu estado, como acontece na telecomunicação. Por exemplo, você pode escolher se você quer seu celular da Oi, da Vivo, da TIM, da Claro, enfim, você tem essa opção e essas empresas vão lá e te oferecem um pacote. Olha, aqui eu tenho um pacote para te oferecer seu celular, sua linha telefônica, vai custar tanto. Na energia não, você não escolhe, você é obrigado a comprar energia da distribuidora, da concessionária estadual. Na verdade, eu fui relator de um projeto, e não conseguimos aprovar ele ainda, de que abria esse mercado e permitia com que o cidadão pudesse escolher de quem comprar energia. Então, ele receberia na sua casa diversas propostas, né, de outras empresas, de comercializadoras, de geradoras diretamente, dizendo, olha, eu posso entregar energia aí na tua casa a um preço menor, o meu preço de energia é esse para você, né? E aí as empresas poderiam aproveitar melhor, né, a sua geração de energia. Por quê? Porque ela poderia combinar perfil. Por exemplo, tem uma empresa que gasta mais de dia, mas tem um conjunto de pessoas que gastam mais à noite. Portanto, ela poderia chegar e falar, olha, eu aproveito melhor a minha energia porque eu vou ter contratado comigo energia, vou entregar energia para essa empresa que está gastando mais de dia e vou entregar energia para essas pessoas que estão gastando mais à noite, de forma que eu posso otimizar, na verdade, fazer uma gestão melhor da minha carteira de energia. Isso, na verdade, aumenta a competição, faz um sistema mais eficiente e puxa o preço para baixo. A gente já tem esse exemplo em outros países do mundo. Isso não é novidade. Nós não conseguimos avançar no Brasil nisso. Na verdade, as grandes indústrias podem até comprar energia de forma livre, mas o cidadão, né, que consome menos energia, ele está obrigado a pagar a conta de energia das grandes distribuidoras. Portanto, temos alguns caminhos, né, a serem percorridos para reduzir ainda mais o preço de energia no Brasil. PCHs no Rio Cuiabá? Eu sou contra as pequenas centrais hidrelétricas no Rio Cuiabá, né? Acredito, na verdade, primeiro que eu não vejo de fato potencial nem viabilidade, mas o Rio Cuiabá é um rio muito importante para o estado do Mato Grosso e para uma das maiores riquezas que a gente tem, que é o Pantanal Mato Grossense. É o principal rio do nosso Pantanal Mato Grossense. Portanto, eu acredito que a gente não pode, na verdade, por conta de questões empresariais, a gente colocar uma barreira e atrapalhar, na verdade, uma questão ambiental importante e única no estado do Mato Grosso, que é o nosso Pantanal, né? Então, eu sou contra as pequenas centrais hidrelétricas no Rio Cuiabá. Agora, eu acredito que isso deva passar por um estudo técnico da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, para que, na verdade, ela, analise o impacto ambiental daquele empreendimento, né? E diga, olha, este empreendimento tem um impacto ambiental ao Pantanal e, portanto, não pode ser licenciado, e não libere o licenciamento, né? Portanto, eu acredito que é de competência da Secretaria Estadual de Meio Ambiente fazer essa análise de impacto ambiental e rejeitar, na verdade, estes projetos. É assim que eu vejo essa questão, mas a minha opinião pessoal é que é inviável desde o ponto de vista ambiental, em especial, a instalação de pequenas centrais hidrelétricas no Rio Cuiabá. Lorenberg. Em 2023, assume a condição de deputado federal e vai deparar com uma situação nova, pelo menos publicamente nova, que é o orçamento secreto. O que você pensa sobre o orçamento secreto? Ele é de fato necessário? É de fato ideal? Ou é de fato tem a necessidade de extirpá-lo do Congresso Nacional? O que o Fábio Garcia pensa a respeito? Olha, eu acredito que emenda parlamentar faz parte do trabalho de um parlamentar, mas a gente precisa ter também um executivo forte, com capacidade de investimento,
Por quê? Porque a gente precisa ter condições do executivo fazer políticas públicas de abrangência nacional e estruturantes. Por exemplo, a gente precisa do executivo forte para fazer um grande programa de habitação popular no nosso país. Agora, quando você tira o orçamento do executivo, transfere esse orçamento para o Congresso Nacional e você, na verdade, não deixa o executivo com capacidade de fazer esses importantes investimentos estruturantes, como é que a gente fica? Vamos ficar no Brasil sem um programa de habitação popular estruturante, forte nesse país? Porque você não vai construir com emenda parlamentar um programa forte de habitação popular. Né? Um grande investimento em rodovias, portos, ferrovias, através de emenda parlamentar. Emenda parlamentar vai para fazer um posto de saúde, vai para asfaltar uma rua. Portanto, eu acredito, vejo na verdade como importante dentro da atuação de um parlamentar ter um volume de emendas parlamentares, mas eu defendo um executivo forte, com capacidade de fazer investimento e que faça projetos estruturantes para esse país que nós ainda precisamos muito, né? Então, há que se ter aí uma garantia de capacidade de investimento, ainda que tenha que se reduzir emendas parlamentares. Vinícius. Então eu quero voltar, deputado, para a questão do mercado livre no varejo, né, para o consumidor final, né? Como que seria na prática, né? Porque a Energisa, por exemplo, ela escolhe de quem ela compra. Ela é uma distribuidora, né? Sobretudo, ela compra de PCA Gás aqui no interior, né? Aqui do estado. Ela compra de Furnas, né? Por exemplo, Manso é de Furnas, né? Ela compra de Itaipu, de Tucuruí, né? Mas para ela é mais simples, porque existe um mercado atacadista de energia, né? Mas como é que seria para o consumidor? Como é que isso seria na prática, né? Ele escolheria e a Energisa seria obrigada a atender aquela demanda dele, né? Porque há um monopólio ali na distribuição, né? Por parte da concessionária atual, que é a Energisa, né? Exatamente. Na verdade, ele escolheria e a Energisa é obrigada a atender. Porque o preço da energia, para as pessoas aqui entenderem, ele é composto do seguinte: ele é composto, uma parcela desse preço é, na verdade, pagar pela geração de energia, que é o cara que construiu a usina e está de fato gerando a energia elétrica. Por exemplo, o cara construiu uma hidrelétrica, né? Está gerando energia elétrica e ele precisa receber pelo serviço que ele está prestando. Essa é uma parte. A outra essa energia sai dessa usina hidrelétrica e passa por esses linhões, que a gente chama linha de transmissão, né? Portanto, teve alguém que foi lá, fez esse investimento, construiu aquele linhão e ele precisa receber pelo serviço que ele está prestando de transmitir essa energia naquele linhão. Então, a segunda parcela é a de transmissão. A terceira parcela é a de distribuição. Quando esse linhão, essa energia chega na cidade, normalmente tem uma subestação, né, que baixa a tensão dessa energia e aí leva por essas redes que estão espalhadas na cidade energia até a casa do cidadão. Essa é a distribuição. E a quarta são os impostos e encargos, né? Então, a Energisa ela é responsável por uma parte dessa, que é a distribuição. E ela tem obrigação de dar livre acesso à redistribuição e atender. O que eu estou dizendo é que a pessoa pode chegar e escolher de quem comprar essa energia, né? Então ela vai comprar a energia de quem quer que seja. Vai chegar lá uma comercializadora de energia, vai ligar para essa pessoa e falar: olha, eu tenho energia aqui para você, eu analisei sua conta, eu tenho uma energia para você muito mais barato do que a Energisa está te entregando aí, né? Você quer comprar de mim? Quero comprar de você. Então ela vai pegar aquela primeira parcela que é da geração, vai ter um valor diminuído. A segunda de transmissão ela vai continuar pagando, a outra de distribuição ela vai continuar pagando, mas vai ter acesso, né? Mas ela vai diminuir o custo da energia, porque alguém conseguiu uma energia mais barata para essa pessoa, né? Então, funciona assim. Eu vejo, na verdade, que isso é simples de se implementar no país. Portanto, eu defendo que a gente possa avançar nesse sentido na Câmara, dando ao cidadão a oportunidade de escolher de quem ele compra energia, gerando competição, aumentando a eficiência. E aí a Energisa, se quiser continuar vendendo energia, ela tem que comprar bem essa energia dela, né? Porque ela vai ter competidor. O 7h42, um dos grandes papéis do nosso Congresso é a fiscalização. Você já esteve lá e justamente num período que depois, por conta da Lava Jato, se revelou muita coisa. Como é que você analisa o papel
fiscalizador que o Congresso faz ao Executivo e no que ele precisa melhorar para evitar que aconteça, né? Para impedir que as coisas tenham um rumo diferente do planejado, para que não precise chegar à punição, etc. e tal, se montar mais lava-jato. É um papel que o próprio Congresso poderia fazer. Sem dúvida. O Congresso o Legislativo tem como das suas obrigações principal fiscalizar o Executivo, a atuação do Executivo, né? E eu acho que, na verdade, o Legislativo, a nível de Câmara Federal, peca nesse sentido, né? Porque a gente, na minha percepção, a gente fiscaliza menos do que devia e a gente quer executar mais do que está no nosso papel, né? Quando você fala de um volume muito grande de emendas, de recursos, é porque o Legislativo está querendo executar mais do que é o seu papel fundamental, né? Ainda que eu considero importante que o deputado tenha sua parcela de emenda parlamentar, mas eu acho que a gente precisa avançar muito, né? As leis estão postas e se precisar, na verdade, a gente endurecer um pouco as leis, a gente pode até fazer isso, mas sinceramente eu não vejo que o problema do país, na verdade, é a ausência de leis. A gente tem lei demais, a gente precisa colocar para funcionar a legislação que a gente tem e exercer bem o nosso papel, não somente o legislativo, mas todos os poderes, na verdade, né? Porque às vezes você tem uma ilegalidade ou uma irregularidade, mas aí você faz seu papel de fiscalizador, denuncia, mas isso não se concretiza, na verdade, depois nos outros poderes, Tribunal de Contas da União, Auditoria Geral da União, no próprio Poder Legislativo, não se termina em uma sanção ao executor, né? Portanto, a gente tem um país ainda com dificuldade de aplicação das suas leis, né? E isso, na verdade, ela está tendo como consequência um problema maior para o país, que é o nosso problema de segurança pública, né? O nosso problema de segurança pública é muito grave, porque a gente está sem endurecer as leis e sem aplicar com firmeza as nossas leis, nós estamos criando uma sociedade que tem uma percepção de que cometer crime no Brasil não traz consequência. Portanto, as pessoas parecem que se sentem livres de ir lá roubar o celular de alguém, roubar a casa de alguém, roubar o carro de alguém. Vai lá, é pego e não é preso. E não fica preso. Faz lá audiência de custódia e é liberado. Então, que sensação que você passa para as pessoas? Sou liberado, estou na rua, aí eu vou responder um processo. Lá ele esquece do processo. Anos e anos o processo tramitando e não tem penalidade para o cidadão. Portanto, quando a gente faça de legislação, para lá de fiscalizar, eu acredito que na pauta da segurança pública a gente precisa endurecer muito a lei nesse país. Muito a lei nesse país. E o cidadão que comete crime, ele tem que pagar por seu crime e ficar um bom tempo preso pelo crime que comete. A população sempre teve essa percepção de que o político é mais frouxo a legislação para o lado dele quando se trata justamente nisso que você falou, na punição. Você concorda com esse sentimento popular ou não é bem assim? Eu acho que não é. Ou já foi pior? Eu acho que não é. Voltou de novo. Aqui não é questão do político, não. A questão é que, eu te dei exemplo, a pessoa vai lá e entra na tua casa, rouba a tua casa, tá saindo com tudo roubado da tua casa, é preso em flagrante, não tem dúvida que é ele. Ele vai lá, faz uma audiência de custódia, é liberado e vai responder o processo. É frouxo ou não é? Aí não estamos tratando de um político, estamos tratando de um cidadão. Não é político e não é preso. Em flagrante roubando. Pego em flagrante roubando. Então aqui não é questão do político, a questão é que a gente de fato precisa endurecer as leis de segurança pública nesse país. Bom, 7h47, além de parabenizá-lo pela vitória, agradecer por ter disponibilizado seu tempo e ter nos atendido aqui com essa entrevista. Obrigado, Fábio Garcia.
Bom, eu que agradeço a oportunidade mais uma vez de estar aqui batendo esse papo com vocês, me colocando à disposição, e quero aproveitar essa oportunidade e agradecer aos quase 99 mil votos, né? 98.704 votos que tive em todo o estado de Mato Grosso, fazendo com que nós pudéssemos ser o deputado federal eleito mais bem votado desse estado de Mato Grosso. Óbvio que isso, para mim, aumenta a nossa responsabilidade com todo o estado de Mato Grosso, mas é para mim uma honra gigantesca poder ter tido essa expressiva votação e representar o nosso estado de Mato Grosso lá em Brasília. Eu quero, na verdade, que o Brasil possa conhecer mais o que acontece nesse estado de Mato Grosso. Para mim, tanto em termos de administração do governador Mauro Mendes, que para mim hoje é um dos melhores, se não o melhor governador desse país pelo que ele conseguiu fazer nesses últimos 4 anos no estado de Mato Grosso, né? Pegando um estado praticamente quebrado, fazendo do Mato Grosso o estado com maior capacidade de investimento do país, o estado que mais investe no país, é o primeiro colocado em gestão fiscal do país. Portanto, as pessoas precisam conhecer melhor o que acontece aqui nesse estado de Mato Grosso. Portanto, para mim é uma honra, um orgulho poder representar o estado de Mato Grosso e expor ao Brasil o potencial e a capacidade que nós temos como mato-grossense, não somente de produzir riqueza no campo, mas também de liderar transformações e mudança na vida das pessoas. Portanto, recebo, na verdade, com muita gratidão, muita honra os votos recebidos e carrego dentro de mim uma enorme responsabilidade de poder representar bem nosso estado de Mato Grosso nos próximos 4 anos. E, por fim, quero agradecer a todos que me apoiaram, porque, obviamente, uma campanha, uma eleição não se faz sozinho, né? Nada na vida, a gente não tem vitória solitária na nossa vida. Então, as vitórias são construídas com a ajuda de muitos, né? E na política também. Portanto, eu quero agradecer a todas as pessoas que se empenharam, nos ajudaram nessa campanha. Muito obrigado a todos, né? E agradecer aqui de forma bastante especial o nosso governador, Mauro, que me ajudou tanto também com a sua confiança no nosso nome, na nossa candidatura, e através do Mauro agradecer toda a sua equipe, todas as pessoas da sua equipe que me apoiaram também de forma bastante significativa, né? E dizer que fico feliz de ter tido esse resultado, fazendo uma campanha limpa, uma campanha alegre, transparente, da verdade, né? Diferente do que a turma do Paletó fez, né? Com ataques à minha pessoa, ataques à minha família durante a campanha eleitoral, uma campanha sorrateira, baixa, que representa a velha política, a forma antiga de fazer política, né? E que foi demonstrado nas urnas com uma derrota acachapante da candidata governadora Márcia, e também com uma votação muito aquém do que se esperava do filho do prefeito, né? Mostra que essa velha forma de fazer política, atacando as pessoas e a família das pessoas, não funciona mais, né? O que as pessoas querem, na verdade, na política, é trabalho, resultado e muito menos conversa fiada. Portanto, agradeço a expressão que veio das urnas, porque também ensina a muita gente da velha política para poder mudar um pouco a sua forma de fazer política e fazer política de forma séria e honesta no nosso país. Muito bem, 7h51, obrigado Lorenberg, obrigado Vinícius. Muito obrigado Paulo, muito obrigado Vinícius, muito obrigado Fábio Garcia, mas muito obrigado mesmo a sua presença aqui. Nós ganhamos e ganhamos muito. E muito obrigado, amigos ouvintes. Obrigado, Paulo, Fred, Lorenberg. Parabéns, né, ao deputado Fábio Garcia, que eu estava conferindo aqui, foi o mais votado dos eleitos, né? Isso. A mais votada foi a Rosa Neide, mas infelizmente ela não foi eleita, né? Você foi o mais votado dos eleitos. Repetiu o teu velho avô, né, o Zé Garcia Neto, que foi o mais votado, né? 66 e 70, né? Em 2 eleições, né, ele foi o mais votado. Sim. Como deputado federal, né? Então, linhagem, né? Não tem jeito. Príncipe herdeiro, né? Daqui de Mato Grosso. Então, que você faça um bom mandato, né? Que possa nos ajudar bastante aqui. Um abraço a todos, né? O nosso público em particular, e até amanhã de
de manhã. Muito bem, amanhã, quarta-feira, às 6h30 da manhã, estaremos aqui a postos para mais um Jornal da Manhã, edição Cuiabá. Boa terça para todos.